Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. Quatro Notícias, a informação para você. Os destaques em nome de Bots, aluguel de trajes, a máxima qualidade, o melhor preço. Vá conferir, Avenida Sampaio Vidal 264, aluguel de trajes para qualquer evento social. Polícia de Marília investiga o assassinato do dentista Aloísio Tassara, de 51 anos de idade. Ele foi encontrado por policiais assassinado com uma facada no peito na própria casa. A informação inicial é que ele teria sido golpeado pela própria filha de 17 anos de idade. Mas a polícia trabalha com todas as hipóteses. O que foi realmente muito estranho, ao lado do corpo, além da faca, cerca de R$20 mil. Vamos aguardar. Mas o assunto traz à tona a questão depressão e surto psicótico, que podem realmente afetar qualquer pessoa. Mostra Internacional de Teatro é o evento que Marília vai sediar a partir deste domingo no Teatro Municipal. Marília sediando dois eventos importantes na área de psiquiatria e psicologia. Neste sábado, a situação da Amazônia. O mundo critica o Brasil e, em especial, o governo Bolsonaro pelo desmatamento e queimadas. E ainda, governo do estado lança um projeto para incentivar o turismo através da gastronomia para todo o estado de São Paulo, inclusive na região de Marília. A partir de agora, Quatro Notícias, a informação para você. Sepultado no final da tarde desta sexta-feira no Cemitério da Saudade, o corpo do dentista Aloísio Tassara, de 51 anos de idade. Ele foi assassinado com uma facada no peito na própria residência, na região do aeroporto, durante a madrugada. A polícia investiga e, é claro, trabalha com todas as hipóteses. O que teria acontecido? Teria sido mesmo a filha de 17 anos de idade, de iniciais LMT, a responsável pelo crime? Ou existem outras possibilidades? É o que a polícia está investigando. Inclusive, houve a solicitação da Polícia Militar, que chegou à residência da família por volta de 2h30 da manhã. A esposa, Juliana Mazeto, desesperada, pedia socorro ao marido, que tinha sido esfaqueado. Ele foi encontrado todo ensanguentado, a faca do crime ao lado do corpo. E o que chamou a atenção também, R$20 mil, inclusive 16 mil estavam na cueca do próprio dentista. O dinheiro está sob responsabilidade da polícia no processo de investigação pela DIG, a Delegacia de Investigações Gerais. A filha de 17 anos de idade, que está sendo apontada como a responsável pelo crime, foi encontrada no telhado da casa vizinha em situação mental realmente bastante abalada, com uma faca na mão, mas não a mesma faca do crime. Isso também sendo investigado pela polícia. A polícia realmente trabalhando profundamente no caso. Policiais conseguiram convencer a menina a descer do telhado e ela está sob responsabilidade de médico psiquiatra e vai ficar sob acompanhamento também do Juizado da Infância e Juventude. Vamos aguardar agora a investigação policial. Confirmando, Aloísio Tassara, um dentista bastante conhecido aqui em Marília, tinha 51 anos de idade e foi sepultado por volta de 5h30 da tarde no Cemitério da Saudade. Teria sido a filha? Bem,
Esse o comentário do dia. A filha que matou o pai. Mas eu volto a dizer que a polícia está investigando. Mas esse comentário trouxe à tona novamente o seguinte comentário em termos de saúde pública: depressão e outras consequências que têm abalado cada vez mais a juventude. A gente já abordou esses temas aqui e voltamos a destacar um assunto muito comentado hoje durante o dia em Marília: surto psicótico. A menina teria matado o próprio pai em razão de surto psicótico, uma vez que também vinha passando por acompanhamento médico psiquiátrico em razão de problemas emocionais. Esse foi o assunto do dia. A médica psiquiatra Maria Fernanda Caliani fala aqui no 4 sobre esse tema: o que é o surto psicótico. Para a gente falar que uma pessoa teve um surto psicótico, ela tem que ter um rompimento com a realidade, ou seja, ela perde a noção da realidade e o pensamento dela fica muito desorganizado. Por conta dessa perda da realidade, a pessoa não consegue diferenciar o mundo real do mundo imaginário. Ela começa a confundir pensamentos internos que ela tem com o mundo real e aí ela não consegue distinguir o que é um pensamento e o que de fato está acontecendo no mundo. Em alguns casos, a pessoa tem uma ruptura muito intensa até no contato com os amigos, com os familiares, né? Porque ela começa a acreditar que essas pessoas muitas vezes querem prejudicar ou fazer o mal. Então, o indivíduo ele começa a não se reconhecer e nem reconhecer a outra pessoa. Ele não entende muito a situação que ele está vivendo naquele momento, mesmo que ela seja muito intensa para ele. Então, muitas vezes, as pessoas que têm o surto, na maioria das vezes, na verdade, elas não têm a ideia de que elas estão doentes, né? Porque para elas, tudo aquilo que elas acreditam é real e está acontecendo. Então, os principais sintomas do surto psicótico envolvem uma desorganização do comportamento. O paciente começa a ter comportamento que a gente chama de bizarro, muito diferente do habitual dele. Tem também uma desorganização no pensamento, que vem o quê? O que a gente chama dos delírios, que é a pessoa começar a acreditar em coisas que não são reais. Junto com isso, a gente tem as alucinações. Alucinações são as alterações que envolvem os nossos sentidos. Então, a pessoa enxerga coisas que não existem e só ela vê, ela ouve vozes que só ela ouve e ninguém mais, ela sente coisas na pele que só ela sente e não, na verdade não estão acontecendo, ela pode sentir cheiro ou gosto de coisas que ninguém mais está sentindo naquele momento. E aí, por ver a realidade de uma maneira distorcida, o indivíduo com surto psicótico, ele pode inclusive se tornar agressivo ou agitado, ficar mais estranho ou mais isolado. Faz sentido, porque é muito comum, por exemplo, nos surtos psicóticos, a sensação das pessoas sentirem que estão sendo perseguidas. Então eles começam a achar que o celular deles está grampeado, ou que as pessoas na rua estão olhando de uma forma diferente porque querem fazer mal para eles, ou porque o PCC está atrás deles, ou como se alguém no trabalho estivesse pegando no pé deles e querendo prejudicar. E essa sensação, ela é muito real e muito intensa. E por isso a pessoa começa a se isolar mais, ter mais medo, evitar de sair para casa, e muitas vezes eles podem cometer atos de violência contra as pessoas porque eles acreditam que aquelas pessoas estão contra eles. Então eles podem se tornar mais agressivos. Tem muitos pacientes que deixam de comer, por exemplo, por medo da comida estar envenenada, de achar que alguém está querendo prejudicar e que ele vai morrer. O surto psicótico, ele é um episódio agudo de emergência que o paciente apresenta. E por trás dele, várias doenças podem desencadear. Então, se eu tenho um quadro de esquizofrenia, eu posso ter um episódio de surto psicótico. Se eu tenho um quadro de transtorno bipolar, eu também posso ter episódio de surto psicótico. A própria depressão, em alguns casos, também pode desencadear um surto psicótico. Além da esquizofrenia, do transtorno bipolar, das psicoses afetivas, um surto psicótico pode ser desencadeado também pelo que a gente fala de um
é um surto psicótico secundário ao uso de substâncias. Então, pessoas muitas vezes que usam drogas podem apresentar, enquanto intoxicados pela substância, um surto psicótico. Outras condições clínicas, como por exemplo, infecções, pós-operatórios, intoxicação por medicações, também podem desencadear. É muito comum, às vezes, pacientes idosinhos que estão internados em hospitais e tem alguma infecção, quando a gente vai visitar, a gente vê que ele está confuso, que ele está falando coisa que não existe, ele não entende que ele está no hospital, ele acha que ele está em outro lugar, ou ele volta lá atrás no passado, e a gente fica um pouco assustado com essa situação, mas é porque é um surto psicótico que foi desencadeado pela própria infecção. Algumas doenças clínicas, ou mesmo no cérebro, também podem abrir com um episódio de surto psicótico. Uma outra coisa que eles viram é pessoas com uma personalidade muito sensível também podem ter crises psicóticas se elas sofrerem um trauma muito brutal ou muito intenso. A duração de uma crise psicótica vai depender da causa. Então, de acordo com cada causa, nós vamos ter uma duração e também um tipo de tratamento. Se a pessoa teve um estresse muito grande, ela pode ter um surto psicótico que às vezes vai durar algumas horas. E se não tratar desse tipo de crise, ela pode voltar a ter outros surtos. Mas na maioria, os surtos duram no mínimo algumas semanas. Tá? Os casos de surtos breves, que foram muito pontuais, eles são mais raros. Tá? E aí, sabendo disso, Maria Fernanda, o que eu posso fazer se de repente eu me deparar com alguém diante de um surto psicótico? A recomendação inicial é assim: primeiro, a gente nunca vai confrontar o paciente. Lembra que eu falei? O paciente ele não tem a crítica de que o que ele está pensando é diferente da realidade. Então, se você se depara com um paciente com surto psicótico, você mantém uma atitude tranquila até que essa pessoa possa receber ajuda adequada, especializada. É lógico que nós vamos manter o paciente sob vigilância, então nós vamos deixar ele em observação para que ele não fuja ou para que não tenha risco de agressão. Nós vamos tirar do alcance dele armas, facas, objetos pontiagudos que possam oferecer algum risco. Em alguns casos, se o paciente não estiver oferecendo risco, é até possível que ele seja atendido numa consulta ambulatorial, seja introduzida a medicação e ele faça o que a gente fala de um tratamento domiciliar. Mas em outros casos, em que a gente tem um risco de uma autoagressão, do paciente se machucar, ou uma heteroagressão dele machucar outras pessoas, nesses casos, ou quando tiver uma chance de fuga ou de recusa ao tratamento, aí a gente tem que fazer uma internação psiquiátrica, né, para proteção do paciente ou das pessoas que com ele convivem, até que a medicação tenha o efeito desejado. A gente precisa lembrar que o surto psicótico é uma emergência médica e, portanto, tem que ter um tratamento especializado, direcionado para cada caso. O tratamento, por exemplo, medicamentoso, ele é fundamental no episódio psicótico para controlar os sintomas. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Se vocês estiverem diante de um paciente com surto psicótico, liguem para o SAMU, levem esse paciente para o hospital, porque ele precisa de ajuda, é uma emergência psiquiátrica. Vamos aguardar agora. O dentista Aloysio Tassara teria sido assassinado pela própria filha de apenas 17 anos de idade em decorrência de um surto psicótico? Pode ser. Agora, outras possibilidades não estão descartadas, tanto é que a polícia continua investigando. Vamos aguardar o resultado final dessa investigação. O corpo de Aloysio Tassara foi sepultado no final da tarde desta sexta-feira no cemitério da Saudade. Destaques do momento, você conferindo. Governo estuda aumentar a alíquota nova da CPMF após a sua implementação. Será que o governo Bolsonaro vai comprar uma briga com a população brasileira, criando uma nova CPMF? Informalidade no mercado de trabalho limita produtividade avançada no Brasil. É claro, sem trabalho não tem dinheiro, não tem consumo, o comércio não vende e, é claro, que também a indústria e o setor de serviços não vão
ter a movimentação esperada. Tanto é que os estoques na área industrial estão acima da média. Imigrantes investiram 1,5 bilhão no Brasil nos últimos 7 anos. São destaques do momento da imprensa nacional. Daqui a pouco você confere. Marília vai sediar a partir deste domingo no Teatro Municipal a Mostra Internacional do Teatro. E o Brasil, em especial o governo Bolsonaro, muito criticado pela situação da Amazônia, desmatamentos e queimadas. O mundo critica Bolsonaro. Bolsonaro determina que exército contra-ataque. Daqui a pouco você confere esses destaques aqui no 4 para botes, traje que você precisa para o evento social. Botes tem. Atenção, aluguel de trajes, botes na Sampaio Vidal 264.